noite. No programa desta terça-feira, a nossa entrevista é com Ludmila Oliveira, ex-reitora da UFERSA e pré-candidata a deputada federal pelo PL. E mais, prefeito de Mossoró confirma várias mudanças no secretariado municipal. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você que nos escuta, né, também. Tá certo, beleza. Você que nos acompanha também aqui em toda a região, tá? Você no Oeste, Alto Oeste, Natal, região metropolitana, no Seridó, Vale do Açu, enfim, de Norte a Sul, de Leste a Oeste do Rio Grande do Norte. A gente agradece esta audiência, ainda mais você que nos acompanha também no YouTube, tcmplay.tv.br. Antes de a gente iniciar aqui a nossa conversa com a ex-reitora da UFERSA, vamos falar também sobre política partidária, eleitoral, como é que está aí essa preparação para o pleito 2026. A gente traz informação, viu? Hoje, como você acompanhou nas redes sociais, você, claro, que está aí por dentro do que acontece na política de Mossoró, houve uma série de mudanças no secretariado aqui do Executivo moçoroense. A gente vai detalhar isto no próximo bloco, tá bom? Fique atento, continue aqui com a gente. A gente vai falar sobre estas mudanças. Mas antes, vamos falar sobre saúde. O Hospital Regional Tarcísio Maia começou o ano com uma reunião de alinhamento, mas aí, é claro que os corredores lotados no primeiro final de semana e um ponto positivo foi aí já a previsão de entrega de uma etapa dessa reforma que está sendo concluída no HRTM. Acompanhe. O Hospital Regional Tarcísio Maia atende pacientes que chegam de mais de 60 municípios. É o único hospital de urgência e emergência do Alto Oeste, que em 2026 segue sob a mesma coordenação técnica. A decisão foi estabelecida após o encontro que reuniu representantes da rede estadual de saúde. Hoje no hospital nós temos 45 coordenações. E aí eu chamei todo mundo para a responsabilidade de iniciar 2026 unidos, de mãos dadas, né? E aí fui surpreendida com a positividade da equipe, ninguém entregou a coordenação, as coordenações se permanecem. E aí nós vamos tocar para frente e gerir esse hospital em 2026 com muita coisa boa, com muitas novidades, com muitos processos de trabalhos atualizados. Vamos procurar a melhoria do Tarcísio Maia para atender a população de toda a região. Nos primeiros dias do ano, a superlotação nos corredores do Hospital Regional Tarcísio Maia voltou a chamar a atenção. A direção reconhece o problema e traz uma explicação para isso. No primeiro semestre, a gente com certeza vamos entregar a reforma do Tarcísio Maia, né? Para que a gente possa melhorar os fluxos de trabalho, diminuir o corredor, né? O corredor não é uma regra, não é para ser uma regra no hospital, o corredor é para ser sazonal e de pequena permanência, mas infelizmente o período final de ano, as demandas são maiores, o número de acidentes, e aí a gente vai fazer um trabalho com os municípios nesse primeiro semestre para a gente tentar melhorar o trânsito, né? O Tarcísio Maia demanda muito acidentes de trânsito. E sobre a reforma da unidade, a diretora Karina Freire afirma que a primeira etapa da obra já está sendo concluída e será entregue nos próximos meses. Nós estamos esperando só a governadora sinalizar, né, a entrega, a pediatria já está em fase final, a gente já está pintando a pediatria, né, e vamos esperar chegar o mobiliário da pediatria, a lavanderia também já está em fase final e a nutrição. Estou só aguardando o governo do estado, o secretário doutor Alexandre, junto com a governadora Fátima, sinalizarem o período da entrega, mas é muito breve. Muito breve a gente vai entregar para a população mais 22 novos leitos, uma lavanderia completamente moderna, uma nutrição completamente moderna e a população de Mossoró e região vai ganhar muito com essa reforma do Tarcísio Maia. E não paramos por aí, vamos seguir com os outros pontos, né? Vamos reformar CME, vamos reformar o centro cirúrgico e depois vamos montar uma força-tarefa para reformar o pronto-socorro.
O Hospital Regional Tarcísio Maia é, sem dúvidas, o hospital mais importante do interior do Rio Grande do Norte. Mas a gente tem que observar também para a necessidade de investimentos na saúde nos municípios. Então, o próprio município de Mossoró já tem aí uma previsão de hospital municipal, mas outros grandes municípios aqui da região, destaco Pau dos Ferros, que tem hospital estadual, mas não tem municipal. Apodi também, da mesma forma, não tem municipal. É preciso que haja um esforço conjunto entre municípios e Estado para que aconteça, né, um melhor fluxo, né, desses pacientes. Imagine só, Mossoró é o destino de praticamente todos os casos de cirurgias ortopédicas aqui da região, quando são direcionados hoje, né, para o Hospital da Polícia Militar, o Hospital de Açu, mas é preciso ter mais opções sobre isto, né? Alternativas onde quem, por exemplo, sofre um acidente aqui na nossa região, por que não faz essa cirurgia lá no Hospital de Caraúbas? Por que não tem ali um avanço no cuidado de saúde aqui para Baraúna, por exemplo, né? O que Areia Branca está faltando para ter uma unidade hospitalar também de grande relevância, com UTIs? Então, é isto que a gente tem que sempre cobrar, né? Não é só cobrar do Tarcísio Maia, é cobrar uma ação conjunta dos municípios, junto com o Estado, governo federal, para que se avance nesse cuidado da população. Nesse final de ano, a gente viu muitos acidentes acontecerem, né? Muitas pessoas até mesmo perderem a vida por conta aí dessa loucura que é o trânsito em grandes feriados. Mossoró já comportaria um grande hospital de traumas. E a classe política precisa ficar atenta a isto. Um hospital só para traumas, né? Como não existe no Rio Grande do Norte. Quando tem muito próximo é Natal. Algo semelhante a isto, que não é propriamente, né, um hospital com esta natureza. Então, é preciso haver mais investimentos na saúde, ainda mais em setores específicos como esse que eu falei, de traumas, de ortopedia, né? Vamos voltar aqui para o estúdio já para iniciar a nossa entrevista de hoje com Ludmila Oliveira, que foi reitora da UFESA. Ela, inclusive, deu essa informação de que entraria na política aqui no cenário político TCM e vem justamente atualizar sobre esta luta, sobre as suas causas, sobre os planos para 2026. Professora Ludmila, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao cenário político. O ano virou, estamos já em 2026. Continua o projeto político para este ano? É realmente no Partido Liberal, no PL? Boa noite. Boa noite, Vonulve. Boa noite, assinantes da TCM, né? Como você bem colocou, de norte a sul, leste a oeste do Rio Grande do Norte. Aonde está você que vendo aqui a TCM, meu boa noite. Um feliz ano novo, a gente está apenas começando, hoje é um dia bom, 6 de janeiro, dia de Reis. E respondendo já a sua pergunta, Vanus, sim, continuamos sim, firme e forte. Estamos nessa empreitada de construção, né, como o comentário que você fez anteriormente, justifica muito uma caminhada de pré-candidatura antes de você consolidar, justamente pelo seguinte fato, por um motivo muito importante. Quando você vai a primeira vez passar por um processo seletivo, você não tem aí, como os que já estão em mandato, uma prestação de conta, aquela reunião de governo com prefeito, com vereador, as alianças e as perspectivas de trabalho são distintas, mas quando você começa para ser a primeira vez, a única coisa que nós temos, e é isso que nós estamos trabalhando, projeto, compromisso e comprometimento, que é o que a gente pode ter, não é? Mas todo mundo tem a primeira vez e nós estamos trabalhando aí a nossa primeira vez na política partidária, a convite aí do senador Rogério Marinho, permanecemos no PL. Quando se fala sobre a presença de mulheres, ainda mais numa nominata federal, a gente tem, no máximo hoje, 9 pré-candidatos, né? Porque é 8 mais 1, é a quantidade de vagas mais 1, então são 9. E aí vai dividir ali pela questão de gênero, né? 30% para determinado gênero. Pode ser homem, pode ser mulher. Muitos dizem que a cota é do gênero feminino. Não é, né? A cota de gênero tem que ter o mínimo, por exemplo, de homens, né? Formada apenas por mulheres. Como é que está o PL nessa nominata para federal e a presença de mulheres? A senhora já está estabelecida, já é algo positivo? Isso pode sofrer alguma mudança? Claro, tem a vontade da senhora, dos apoiadores,
Mas do partido, a tendência é a senhora permanecer realmente como pré-candidata e avançar aí para essa candidatura nas convenções? Sim, é isso mesmo. Nós estamos com essa perspectiva fechada na nominata, né? O que se está conversando e esses alinhamentos são justamente referentes às outras 2 vagas de mulheres, né? A vinda da deputada federal Carla Dickson, que é mandatária, né? E essa outra mulher, não é, que comenta-se a especulação, a Nina vem, Nina não vem. Então, nós não sabemos ainda ao certo quem é essa terceira mulher, mas nós temos lá o nosso nome já dentro dessa nominata, sim. Já já a gente volta a falar sobre política aqui com a Ludmila, mas eu tenho aqui informação, né, como eu já havia adiantado no bloco anterior, com relação a mudanças no secretariado aqui de Mossoró. Então nós temos aqui, por exemplo, a confirmação, atenção, hein? Teve mudança na Secretaria Municipal de Cultura. Sai a Janaína Holanda e vai assumir aí esta função o Cícero França. Isso na cultura. Sai Janaína, entra Cícero França. Na Secretaria de Gestão de Pessoas, sai o Marcos Oliveira. Marcos Oliveira retorna para o IFRN, ele é professor de lá, do Instituto Federal. E quem assume a Secretaria de Gestão de Pessoas é o Rodrigo Forte. Rodrigo Forte, que estava na Secretaria de Governo. Quem assume a Secretaria de Governo agora é a Isabela Félix, que estava lá na Câmara de Mossoró, estava também na gestão do Legislativo moçoroense. E teve uma mudança, a primeira anunciada aqui no jornalismo TCM foi na comunicação. Sai o Wilson Fernandes, que teve uma atuação bastante firme, né, nestes últimos meses aqui no Executivo moçoroense, e quem assume é Wesley Duarte. O Wesley estava coordenador de comunicação lá na Câmara de Mossoró. E o Wilson Fernandes, ele vai assumir um papel de articulação política no processo eleitoral. Pelo que a gente tem apurado, vai trabalhar junto aí da primeira-dama, a professora Cíntia Pinheiro, na sua busca por concorrer a uma vaga à Assembleia Legislativa. Então, como pré-candidata a deputada estadual, vai ter aí uma estrutura, né, para poder atingir este objetivo. E o Wilson, pela experiência que tem, né, em disputas eleitorais, ele assume aí esta função de coordenação, não apenas desta, mas também de outras campanhas do grupo político aí, do prefeito Alisson. Tudo isso, né, faz parte de uma transição, pelo que a gente está observando, faz parte de uma transição de gestão. O prefeito Alisson Bezerra, ele deve renunciar ao mandato para disputar o governo do Rio Grande do Norte e agora a prefeitura já tem aí, com estas mudanças, o perfil do vice-prefeito Marcos Medeiros. E uma outra mudança acontece na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando quem estava interino era o secretário, o Etevaldo Almeida, que é adjunto lá de governo também, ele estava respondendo interinamente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E o Marclute da Maísa, ex-vereador, agora é o titular do Desenvolvimento Econômico. Então, a gente está percebendo que o Executivo moçoroense está aí tomando um novo formato para essa nova gestão, que não se sabe quando que vai, de fato, caminhar, né? Como é o caso do vice-prefeito, o Marcos Medeiros. Por que eu digo isso? Porque o prefeito Alisson, ele tem até abril, início de abril, para poder ele renunciar ao mandato, né, e assumir a sua pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Norte. Só que isso poderá acontecer de forma antecipada. E o jornalismo TCM tem informações sobre isso. Mas a gente vai aguardar a primeira edição do Conversa de Alpendre desta temporada 2026. Conversa de Alpendre está imperdível. A primeira edição é quinta-feira agora, às 8h15 da noite, depois do cenário político TCM. Nosso primeiro entrevistado foi o prefeito Alisson Bezerra. Ele fala sobre gestão, sobre inovação, família, política partidária, eleitoral e fala sobre o afastamento, hein? O afastamento da Prefeitura de Mossoró, quando é que vai acontecer esta renúncia, a renúncia e o anúncio, né, da pré-candidatura. O prefeito fala sobre tudo isto no Conversa de Alpendre. Então, conto com sua audiência, quinta-feira agora, 8h15 da noite, muita coisa boa, no material espetacular, uma produção
aqui do jornalismo TCM, apresentação de Natália Rebouças e junto lá comigo a gente fazendo essas entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Então, a partir desta e nas próximas quintas-feiras de janeiro, é o nosso primeiro produto, é o nosso primeiro material da cobertura das eleições de 2026 aqui da TCM. E na última quinta-feira é um programa de análises. A gente vai ter o Márcio Costa, que tem uma grande experiência na cobertura eleitoral no interior do estado, o sociólogo Tiago Medeiros, que acompanha a política da capital. Então a gente vai juntar o interior, a capital, analisando o Conversa de Alpendre 2026. A temporada está só começando e, claro, você vai acompanhar tudo aqui com a gente. Em breve, mais informações, tá bom, pessoal? Sobre essas mudanças aí no secretariado, fique atento que a gente vai trazer. Aqui a gente trouxe os nomes, né? A gente vai trazer as fotografias, as imagens e, claro, os novos secretários aqui para o cenário político, para você conhecer de perto também, tá bom? Bem, vamos voltar aqui a nossa entrevista com a Ludmila Oliveira, professora da UFESA, foi reitora também da Universidade Federal Rural do Semiárido, está inserida agora neste momento como pré-candidata às eleições de 2026. Mas como é que tem sido esse trabalho, Ludmila? Qual é a bandeira defendida por Ludmila, né? Está no PL, que é um partido de direita, mas são pautas defendidas hoje apenas essas atribuídas, né, rotuladas à direita, ao Partido Liberal. Como é que você tem feito essa conversa com as pessoas, né, sobre as eleições, sobre essas pautas, sobre essas bandeiras? Bom, primeiro, estar num partido de direita é também ter posicionamentos, né? Eu acredito que muito mais do que falar e do que ter rótulos, de que você está ali a todo momento declarando um chamado decálogo partidário, você precisa ter atitudes. Então, a minha perspectiva, o meu posicionamento, as minhas ações enquanto uma mulher posicionada politicamente dentro de um perfil de direita, ela já acontece na minha trajetória de vida. Então, isso é um caminho, é um projeto. Isso é algo que você vai caminhando. O projeto que envolve uma candidatura, ele vai além. Porque a pré-candidatura, esse momento que você tem de dialogar com as pessoas, de enxergar os problemas, porque, afinal de contas, quando você assume um mandato, principalmente na primeira vez, naquele momento que você precisa, não é conquistar o voto das pessoas, é a confiança das pessoas e saber exatamente atuar nos problemas que se tem. Então, vamos lá, eu sou uma professora, sou uma ex-reitora, a educação do Estado, eu conheço. Se atuar os principais problemas. Não se pode falar em melhorias de educação sem permanência de estudantes, é uma pauta. Você começou o programa exatamente anunciando aí essa questão da saúde. A saúde hoje, eu fico até vendo, Volnúvio, se o problema número 1 do nosso estado hoje é realmente a saúde e não a educação. Porque você é de uma área, porque você trabalha numa área, você quer defender eminentemente aquela área. Mas eu tenho visto, analisado, estudado, o maior problema que nós temos hoje nesse estado se chama saúde. Sem saúde ninguém vai a lugar algum. E se não houver realmente um mandato, agora, que vai começar em 27, centrado nessa perspectiva de aplicar o recurso certo, no lugar certo, essa mortalidade invisível que nós temos hoje, ela tende a aumentar. Tende a aumentar porque os problemas que vão sendo desencadeados economicamente, socialmente, o desemprego, porque à medida que a inovação acontece, você vem também trazendo consigo uma especialização tão grande na área do emprego que você tem que lembrar das pessoas que ficaram para trás. Então, o mandato é uma coisa muito mais ampla. O mandato, ele não tem nada, praticamente nada a ver com a perspectiva partidária. A perspectiva partidária, ela tem a ver ali com a sua postura, com as suas atitudes, são votações específicas, mas eu tenho me preparado para lidar com os problemas que o Estado possui, quer seja no campo, quer seja na saúde, quer seja na educação, porque quem representa o povo, quem representa as pessoas, precisa estar pronto e preparado para lidar com todos os problemas. Essa coisa assim, a minha bandeira, a bandeira da inclusão, a bandeira da inclusão ela tem que estar em todos os lugares
para todas as pessoas, inclusive pensando nas famílias das pessoas que necessitam da inclusão. Vamos lá, quando a pauta for segurança. Quando a pauta for segurança, temos que estar preparados também para lembrar de quem está privado de liberdade, lembrar da família, lembrar da vítima, lembrar de todas as pessoas. Então, é assim que eu tenho preparado o meu projeto e a minha trajetória para apresentar ao povo do Rio Grande do Norte, no momento em que couber realmente a propaganda partidária. Mas eu vou me colocar como uma pessoa que tenho experiência de lidar com a gestão pública. Eu tenho esse diferencial, eu posso dizer que eu tenho esse diferencial porque administrar uma universidade é muito mais que administrar uma cidade. É um compromisso gigantesco quando você tem que lidar com famílias, com o futuro das pessoas, com problemas imediatos, você aprende a lidar com contingenciamento, você aprende a lidar com ministérios, com autoridades, com diplomacias, enfim. Então, eu tenho essa trajetória, e o que eu posso dizer para as pessoas é isso. Ludmila, o que é que você tem? Eu tenho meu compromisso, minha força de vontade, minha disposição e, acima de tudo, um projeto que eu estou construindo para apresentar ao povo do Rio Grande do Norte. Ludmila, quando a gente fala sobre estas pautas que são comuns, né, a todos, né, educação, saúde, infraestrutura, enfim, e quando eu menciono a questão do partido, vem sempre a pauta de costumes. Isso. Que quando a gente menciona, por exemplo, a pauta família, né, enfim, casamento sobre do mesmo sexo, a questão das drogas, enfim, como é que também que a senhora pretende abordar, ou se vai abordar, essa pauta de costumes também para essas eleições gerais, que são mais fortes do que quando se trata, por exemplo, de eleições locais, eleições municipais, não costuma entrar tanto essa pauta de costumes, mas nessas eleições gerais, sim. Olha, uma excelente pergunta, uma excelente colocação. Eu posso dizer para as pessoas que estão me assistindo aqui que o meu comprometimento, respeito, né, que está previsto a partir da Constituição do nosso país, permanece o mesmo. Eu não tenho nenhuma dificuldade em lidar com a pauta da diversidade, com a pauta da inclusão, com a pauta dos chamados novos arranjos familiares, até porque se a gente agregar um outro valor aí, e aí é onde entra uma postura que, de certa forma, acaba sendo polêmica, não é? Que é a questão da religião em si. As pessoas confundem religião, confundem crença, confundem fé, e eu, por ser uma pessoa de fé, por ser cristã, não é? Confesso o Evangelho, não me envergonho do Evangelho de Cristo, exatamente por não me envergonhar do Evangelho de Cristo, por eu viver uma palavra. Deus não faz acepção de pessoas, gente. Não faz acepção de pessoas. Qualquer coisa fora disso não vem de Deus, não. Deus é amor, Ele tem suas maneiras de corrigir e eu tenho as minhas convicções de fé, mas o meu trabalho, a minha trajetória de vida já mostrou exatamente que eu não tenho nenhum problema em lidar com as pessoas como elas são e da maneira que elas são. Eu aprendi a respeitar as pessoas, Volnúvio, eu acho que nós temos que respeitar, porque se Deus não mudar, não é a minha opinião, não é a sua opinião, não é a sua discriminação que vai mudar a vida das pessoas. E cada um sabe exatamente das suas perspectivas. Existem temas altamente polêmicos e quando começa esse período político, infelizmente, eu considero isso assim lamentável. Se para de discutir problemas que são essenciais, exemplo, um hospital de traumas, amei sua ideia, vou colocar no meu projeto, parabéns. Para se discutir problemas ligados à diversidade, ligado a costumes, ligado vamos dizer assim, aí alguém pode dizer, mas você entra em contradição porque você está dentro de um partido. Não, eu estou num partido, o Partido Liberal tem o seu decálogo, mas o Partido Liberal foi algo que eu tive muito cuidado. O Partido Liberal, se alguém foge dessa perspectiva e discrimina, e maltrata, e atinge as pessoas sem respeito, eu tenho certeza absoluta que ela está no partido errado. Foi uma das coisas que eu particularmente conversei com o presidente do nosso partido no Estado, que foi o senador Rogério Marinho. Bem, vamos trazer informação. A gente traz agora informação para você que acompanha aqui o cenário político TCM, que o ano de 2026 marca uma virada no sistema tributário brasileiro.
desde o dia 1º deste mês, começou aí a transição da reforma tributária sobre o consumo, com a entrada em operação desse novo imposto sobre o valor agregado. Você vai entender na reportagem. Este ano haverá uma alíquota de teste de 0,9% de CBS e 0,1% de IBS, que serão deduzidas dos tributos atuais. A partir de 2027, os 5 tributos sobre o consumo serão gradualmente extintos, enquanto as alíquotas de CBS e de IBS subirão. Esse é o primeiro momento, 2026 foi o ano definido para começar tanto o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, né, e o IBS, né, que é a junção de outros impostos, que começa como uma espécie de teste. Né, é um período de transição, né, que teremos, onde todas as empresas, né, vão ter que se adequar a uma nova dinâmica, né, de pagamento de impostos, não mais tanto sobre o consumo como é até agora, como foi até 2025, mas uma transição para uma nova lógica de imposto que foi determinada pela reforma tributária anterior, onde agora se tem sobre o valor agregado, que é o IVA e o IBS. Embora a Receita Federal classifique 2026 como um ano de testes, as empresas precisam estar atentas à dinâmica tributária. Isso fica a parte dos contadores, né, dos economistas, dos administradores, a ficarem atentos às mudanças que vão ter. A parte tributária, geralmente, a parte contábil, geralmente, das empresas, já tem uma mudança que quase que diária, quase que semanal. E o IVA, a previsão é de que as empresas vão ter uma segurança, ou pelo menos uma normalidade contábil e jurídica, né, com relação à tributação, e que pode ter uma lógica previsível, inclusive, de pagamento de impostos. Emanuel também detalhou se as mudanças no sistema tributário poderão onerar a população. Não representa nenhum tipo de aumento de imposto para a população. Não, só muda a modalidade, né, de aplicação. Apenas é um período de teste e que algum tipo de benefício ou prejuízo vai acontecer naturalmente, como é o protótipo, né, como é o chamamento de um teste, mas vai ser corrigido ao longo do tempo. Acho que a população deve ficar tranquila quanto a isso, e isso não vai trazer nenhum tipo de dano significativo nem para a empresa, nem para o consumidor. É um período de teste que precisa disso para ter ajustes e ficar daqui para frente da melhor maneira possível. É um assunto assim que a gente vai ter que abordar com o professor Emanuel aqui no estúdio, né? Porque na reportagem fica assim muito objetiva, né? Para a gente compreender muito bem sobre essas mudanças. Claro que a gente falou muito sobre isso em 2025, 2024, a gente vem falando muito, mas quando vem a mudança é quando a gente precisa realmente ficar inteirado, principalmente quem é empresário, quem atua aí como empreendedor, precisa ficar atento a tudo isso. E você, consumidor, precisa saber como é que o seu imposto ele vai ser agora direcionado. Então, em breve, o professor Emanuel estará aqui no estúdio também, né, trazendo essas informações. Bem, vamos voltar aqui com a nossa entrevista com a Ludmila Oliveira. Ludmila, no bloco anterior, a senhora falava sobre a pauta, né, defendida, né, pela senhora, a pauta de costumes, mas tem algo que é muito defendido pela ala bolsonarista. Eu queria que a senhora me dissesse justamente isso. A senhora se considera uma bolsonarista e a senhora é defensora também daquela máxima bolsonarista, bandido bom é bandido morto? Você acertou aí nessa pergunta, porque eu queria muito explicar para as pessoas exatamente isso. O fato de acreditar, de gostar do ex-presidente Bolsonaro, de admirar a postura dele, em momento algum me faz dizer ou acreditar que bandido bom é bandido morto. Eu não defendo isso. Bandido bom não é bandido morto. Na verdade, primeiro, não tem bandido bom e nenhuma pessoa morta vai trazer algo de bom para ninguém. Eu atuei na comarca da execução penal em Mossoró por muito tempo, né, nos conselhos da comunidade. Quem está me assistindo aqui, alguma família, alguém que está vendo, sim, realmente sim, é verdade. Atuei, visitei presídios, fiz trabalhos na cadeia pública, fiz trabalho com mulheres e na penitenciária federal eu fui da implantação do Conselho da Comunidade. Fui por 2 mandatos presidente. Visitei muitas vezes
pessoas privadas de liberdade não são presas não, viu? A prisão pode estar aí na sua mente, pode estar aí na sua vida e você não está vendo. São pessoas que estão privadas de liberdade. E toda pessoa que é privada de liberdade, se ela errou, se ela cometeu em algum momento um delito, ela é capaz de rever os seus erros e ela pode sim voltar. Ela pode viver uma vida diferente. Não é fácil, Vonúvio. Você que está me assistindo, não é fácil para uma pessoa privada de liberdade passar por uma chamada prisão, retornar para a sociedade. Porque, de um modo geral, essa reprodução de violência gerando violência é como se resolvesse alguma coisa. Isso nunca resolveu, nunca vai resolver. E, inclusive, eu, como reitora, defendi, não foi só falando não, viu, gente? Nós conseguimos aprovar na UFESA à época uma resolução no Conselho Universitário em que uma pessoa privada de liberdade pode fazer um curso superior e nós quase que conseguíamos fechar um dos maiores convênios desse país, que era permitir nos 5 presídios federais que aquela pessoa privada de liberdade, numa segurança máxima, pudesse fazer um curso em uma universidade federal. Claro, cursos em que aquela pessoa privada de liberdade, ela pudesse realmente fazer ali dentro do seu ambiente, mas ela pudesse fazer um curso. Mas e aí, como é que fica? Olha, eu quero dizer para você que está me assistindo que no seu meio, no seu redor, você pode conviver com pessoas muitas vezes tão perigosas, de tão alta periculosidade, que você não imagina. Então isso infelizmente é uma máxima que não vale a pena ser dita, não é? Existem realmente pessoas que são do meu partido, que defendem, mas eu não defendo de maneira nenhuma. Eu acredito que uma pessoa privada de liberdade, ela tem condição sim de voltar e rever seus atos e rever suas ações. Inclusive eu tenho um projeto que começa pela educação superior e que, assim, é um sonho que eu tenho, entendeu? É um sonho que eu tenho. Eu aprendi a entender a realidade das prisões e eu gostaria de poder contribuir com essa pauta, sim. Eu não posso me negar, como ser humano, a enxergar um ser humano numa condição... Tem pessoas privadas de liberdade, para vocês terem ideia, que ela ficou ali privada de liberdade, ou seja, uma pessoa, abre aspas, fecha aspas, presa, nunca mais recebeu uma visita na vida. Nunca mais, sabe? A prisão é um ambiente que só Deus pode realmente ouvir, trazer expectativas. Não é fácil não, uma prisão não, viu? Uma prisão não é fácil. Um abraço aqui para o João, diretor da UPA lá do Alto de São Manuel, acompanhando aqui a gente. Obrigado pela participação. Tem uma pessoa aqui, quem é você? Deixa eu ver, o Alexandro. Obrigado, Alexandro. Ele pergunta aqui, Mossoró tem 2 faculdades de medicina públicas e nenhuma delas tem um hospital universitário próprio. Pois é, tá vendo aí? É algo que o que a gente falou aqui faz sentido também sobre investimentos em saúde. Posso comentar sobre isso? Pode comentar, por favor. Olha, Alexandre, né? Isso. Alexandre, boa noite. Alexandre, eu fui reitora da universidade e formei a primeira turma de medicina numa dessas faculdades, a UFESA. E quero dizer que, à época que o curso de medicina da UFESA foi criado, inclusive, hoje se fala em hospital universitário, mas, à época, a ideia era fortalecer o sistema de saúde existente. E nós tentamos, inclusive, fazer na APAMIM, a conhecida maternidade Almeida Castro, uma ampliação de convênio e naquela passagem da intervenção federal, assim como com o hospital militar, não é? Uma perspectiva de conveniar diretamente com a instituição, porque há um detalhe muito importante quando se fala em hospital universitário. Hospital universitário é para atender estudantes universitários, demandas da universidade. Agora, você precisa, se Mossoró precisa de um hospital para atender também as demandas, a título de exemplo, os problemas de trauma. Hoje, quer dizer, a universidade, à época, nós fizemos um esforço muito grande junto com o prefeito Alisson, para aquela policlínica ali está sendo construída hoje. Foi em 30 dias que nós trabalhamos, inclusive no mês de janeiro, lembro como se fosse hoje, trabalhando para que o Conselho Universitário pudesse imediatamente aprovar e as obras pudessem imediatamente começar. Então,
aquela policlínica ali, pronto, é um exemplo de atendimento à comunidade e atendimento ao setor universitário. Agora, a questão de um hospital universitário, ele é administrado por uma empresa que administra os hospitais e pode ou não atender demandas da população. Por isso que a policlínica não pode ser hospital municipal, não atende. Mossoró precisa de um hospital municipal de verdade. Não só Mossoró. Inclusive, eu estou preparando a minha proposta para essa apresentação como pré-candidata a deputada federal em cidades estratégicas que precisam ter hospitais municipais. E por que os hospitais municipais têm dificuldade de funcionamento? Porque eles precisam ter valores descentralizados de ordem federal para poder se manter. O município ele não consegue manter sozinho. Então, o governo federal manda a sua parte, o Estado manda a sua parte, porque temos que entender que a saúde trabalha com regulação. Então, não existe exclusividade de um município, de um Estado ou de um governo federal. É uma gestão que a gente chama tripartite, né? Então, é bom que a policlínica ela permaneça como policlínica e que Mossoró receba o quanto antes um hospital municipal. Mossoró merece já. O Hospital Tarcísio Maia é o salvador da pátria. Eu posso dizer aqui publicamente que eu vivi, já necessitei e assim, eu quero deixar os meus registros, meus parabéns para você que trabalha aí no Hospital Regional Tarcísio Maia. Não é fácil. Gente, é muito fácil você chegar, atacar, reclamar. Não é fácil trabalhar com infraestrutura limitada. Um médico vê uma situação e não pode chegar um pouco mais adiante, é a situação dos técnicos, dos enfermeiros. Então, quando a gente fala assim, problemas de saúde, nós temos que entender a raiz do problema e entender até onde esse problema vai para poder não estar falando, certo? Esses achismos, se posicionando como qualquer pessoa e quando se termina não se resolve nada. Essa é a diferença, sabe? Eu registro aqui a audiência de Dona Estela e Ivanzinho Corretor, CRES 7176. Um abraço aí para os avós da Isabela, acompanhando sempre aqui o nosso cenário político. E o Denilson, o professor Denilson, ele faz uma pergunta aqui, que é uma pauta internacional. Ele fala sobre aí a questão que envolve Donald Trump, o ex-presidente lá da Venezuela, o Maduro, e também sobre as sanções, né, do governo federal. O deputado federal, o senador, ele precisa ter um posicionamento também sobre estas pautas, como a senhora tem ali do Oriente Médio, enfim. Bem rapidinho, antes de eu fazer minha última pergunta, o que a senhora achou dessa situação lá dos Estados Unidos e Venezuela? Olhe, nem está certo, nem está errado. Quando é que eu digo não está certo, nem errado? E aí, qual é o seu posicionamento? Foi uma ação, infelizmente, necessária. Porque o que está na raiz de toda essa situação não é a soberania, é os inúmeros problemas que envolvem o narcotráfico e as consequências dele. É lamentável quando a gente faz a análise pensando na soberania nacional, na decisão do povo, mas quando você vai enxergar a quantidade de pessoas que se sentiram libertas pela ação, infelizmente dessa maneira. Quando eu digo infelizmente dessa maneira, porque se não fosse dessa maneira, de outra maneira não existia, sabe? Assim, é uma situação difícil, isso é um chamado dilema. Sabe o que é um dilema? Um dilema político é isso. É um dilema que você tem o lado certo, o lado errado, e o lado certo, ele ultrapassa o lado errado, mas o lado errado ele tem a sua perspectiva. Então, é por isso que tem pessoas que dizem que está errado e por isso que dizem pessoas que está certo. Eu digo, nem está certo, nem está errado. Foi uma ação necessária, infelizmente. Professora, para a gente encerrar aqui o nosso programa de hoje, vai ter lançamento da pré-candidatura? Tem algum evento do partido a nível de Estado para justamente mostrar esses nomes, essas pessoas que vão concorrer nas eleições deste ano? Olha, com certeza, nós estamos, o senador Rogério Marinho está, né, organizando esse momento. Nós estamos ainda num período que a gente chama, está muito cedo e ao mesmo tempo, não é, já se aproxima essa situação. Por quê? O momento político 2026, que já começou, e aí essa dimensão internacional, né, de quando uma soberania nacional ela tem a sua fragilidade, e isso mistura com essa realidade Brasil de direita e tudo,
torna essa situação altamente acirrada. Então, tudo precisa acontecer na hora certa, no momento certo, para não aparecer campanha antecipada, para não aparecer problema da onde pode ser solução. Professora Ludmila, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político TCM. Obrigada, Volnúvio, e tenhamos aí um ano de 2026 vitorioso, se Deus quiser, né? Seja sempre bem-vindo e a gente vai acompanhar de perto aí esse processo, né, da sua pré-candidatura, candidatura. A você de casa, muito obrigado aqui por mais uma vez acompanhar o nosso programa. Uma ótima noite e até amanhã. Um abraço.